Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você diante da Palavra de Deus e podermos ter um momento de meditação. Esta semana estou gravando uma série de ministrações com o tema Vencendo Limitações. Ontem falei sobre Jeremias e a sua timidez. E hoje eu quero falar sobre Isaías e o seu pecado, que é sim uma grave limitação na vida de uma pessoa que quer sim se envolver com Deus e permanecer envolvido com Deus. No capítulo 6 é um texto que eu sei que é muito conhecido seu, a partir do versículo 5, quando diz: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é o enredo da história do Isaías? Ele já é profeta, já está profetizando ao povo várias coisas. Mas chega um momento da vida do Isaías que Deus resolve trabalhar na vida dele para o mudar. E eu quero lhe lembrar que eu estou falando de Isaías, um profeta que está sobre a nação do povo de Deus. Não é uma coisa corriqueira, é uma coisa muito séria e com abrangência muito grande. Por isso que eu disse, Deus resolveu agir na vida desse homem, que ele via que se apresentava para fazer aquilo. Eu vou lhe dizer objetivamente, tinha coragem. E a palavra diz no capítulo 6, no início, que eu não li com você, que lhe é revelado a glória de Deus, que ele tem uma visão do Senhor na sua glória, no seu resplendor. E quando ele contempla aquilo, ele, como entendido da vontade de Deus, da palavra do Senhor, ele diz: eu vou morrer, eu não vou viver, eu vou morrer porque eu vi a Deus e no meu estado eu não tenho condições de sobreviver. Então, vamos tentar extrair nesse pequeno tempo algumas lições importantes. Isaías tem entendimento de que um homem na situação dele não tem condições de ver a glória de Deus e continuar vivo. Eu quero pegar essa primeira expressão, que um homem envolvido como ele estava, em impureza de lábios, em pecado, não tinha condições de ver a glória de Deus. E nesse nosso tempo, quantas coisas estão tentando envolver-nos? E quantas pessoas que dizem servir a Deus estão envolvidas com tantas coisas? Acham que beber não é problema? Acham que estar na festinha com cantores populares cantando o que quiser, com pessoas do lado se drogando, não tem problema? Nós vivemos um tempo em que pessoas estão dizendo isso e aquilo não tem mais problema, mas querem ser e querem viver numa igreja, estarem ativos na presença de Deus, tendo a revelação do Senhor, se misturando com coisas mundanas, comprometendo o coração. Quantas pessoas que vão às igrejas, aos templos, por que não dizer da própria quinta igreja, vão em shows por aí? Quantas pessoas em suas casas reclusos usam de bebidas alcoólicas e vão, e por que não dizer que, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, se envolvem com tantas coisas, porque vão liberando, é a famosa frase, isso não tem problema, aquilo não tem problema, o que isso me impede? O Isaías era assim, o que me impede de sentir Deus, de viver com Deus, de sentir a glória de Deus e profetizar para os outros, só porque é meu lábio impuro, só porque estou falando palavrões ou uma linguagem minha obscena ou ruim, igual todo mundo é, se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? A Bíblia diz que Deus está preparando para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É o que a Bíblia diz. Mas tem um monte de pessoas condescendendo com o mundanismo
E o pior, não sei se é pior, mas um ingrediente que piora, líderes fazendo a mesma coisa e permitindo e dizendo que também não tem problema. O Isaías fazia parte desse clã. Só que quando ele viu a glória de Deus, ele falou assim: eu estou mal. Nenhuma pessoa que pratica coisa que é inerente ao mundanismo se sente mal porque não contempla a glória de Deus, não vê a glória do Senhor, não se envolve com ela, mas quando se envolve vai ver que tem alguma coisa errada consigo. E aí como vai explicar para os outros que adestrou, que discipulou naquele sistema, que não é mais para fazer? O Isaías, ele disse para Deus: eu vou morrer, eu vou perecer, eu vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele está confessando, ele está dizendo o que faz de errado, ele está entendendo agora o que faz de errado. E quando ele confessa isso, quando ele declara isso, o seu milagre acontece. O que falta a uma pessoa que está comprometida com o pecado e com qualquer coisa do mundo, do mundanismo, para que ele se reabilite, para que ele seja de novo restaurado? Confessar. Declarar diante de Deus o seu pecado para que mude de vida. O pecado limita qualquer pessoa a ter relacionamento com Deus. É por isso que depois, muito à frente, no capítulo 59, o Isaías declara: a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, eles estão abertos. Mas os nossos pecados e iniquidades fazem com que a mão de Deus não nos toque e que não nos ouça, porque nós estamos carregados de pecados e estamos confortáveis nele. Mas o Isaías reagiu, confessou o seu pecado e, como profeta, eu quero ler de novo, falar da grandeza disso, a Bíblia diz que ele viu um dos serafins voando com uma brasa viva na mão, que tirara do altar com uma tenaz, colocou na mão e foi e tocou nos seus lábios. E diz o texto que esse ser enviado, esse serafim, esse ser ardente, ele disse para o Isaías: eis que isto tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E agora o Isaías podia dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso quer dizer que antes não podia, ele estava limitado. Que a graça de Deus, que o poder do Senhor continue nos tocando a todos, para que a limitação do pecado seja tirada por completo da vida de todos nós, para que a gente ande em santidade diante de Deus, porque o pecado nos limita. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.